Nobre vereador Rogério Silva, sua equipe, o presidente dessa Casa Legislativa, Jair Assaf, aos homens públicos que lideram essa cidade, a todos vocês, familiares, amigos, irmãos da comunidade Atos, do Instituto Atos, os pastores e líderes aqui presentes, boa noite a todos vocês. Quando nós estamos num evento como esse, talvez seja um motivo da gente fazer uma reflexão do significado da cidade para nós. Como igreja, ou como pastores e líderes de igreja, há uma tendência a gente olhar para a sociedade de uma forma meio enviesada, olhando apenas para as necessidades da própria comunidade local. Mas quando a gente começa a olhar para uma cidade como a nossa, a cidade de Osasco, a gente vê, de um lado, o potencial que ela tem como uma cidade com tantas possibilidades, uma cidade que já ultrapassa 700 mil pessoas, uma cidade que é a quinta cidade em população do estado de São Paulo, uma cidade que é mais rica do que muitas das capitais brasileiras, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas Osasco tem o 9º PIB do Brasil. Isso significa que Osasco tem muito mais recursos do que a maioria das capitais brasileiras. Uma cidade que é entrecortada por 3 principais rodovias, Castelo Branco, Anhanguera, Raposo Tavares. E uma cidade que tem um parque industrial e de serviços também muito dinâmico. Por exemplo, a sede de um dos maiores bancos do Brasil e da América Latina é nessa cidade. Nós temos também um parque industrial muito dinâmico. Nós temos empresas de renome mundial aqui. E Osasco está se revelando cada vez mais uma cidade dinâmica no setor de serviços, que vai enriquecendo em muitos aspectos, mas esse é apenas um lado da cidade. Tem um outro lado da cidade que a gente precisa olhar também. É a Osasco que ainda tem uma dívida social enorme. É uma Osasco que ainda mantém alguns dos seus habitantes morando na beira de córregos. É uma Osasco que ainda permite que haja moradores de rua, dormindo no inverno, como esse que a gente tem experimentado nos últimos dias. É uma Osasco que ainda a educação não tem uma qualidade que seja um parâmetro com as melhores cidades do mundo. É uma cidade que a oferta cultural também ainda deixa a desejar. Portanto, é uma cidade cheia de desafios e uma cidade cheia de potencial. E é diante dessas circunstâncias que o Instituto Atos ele tenta fazer alguma coisa. E nós reconhecemos os limites que a gente tem agindo de forma individual. E nós estamos tentando utilizar aquilo que cremos que é uma vocação dada por Deus para a nossa comunidade no entorno da Vila dos Remédios, de utilizar das artes para que as crianças tenham um caminho de sonho, elas possam sonhar em ser cidadãos, elas podem sonhar a partir da música e da arte, elas se tornarem profissionais, médicos, professores, engenheiros, músicos, líderes comunitários, empresários. Nós trabalhamos com sonhos. Nós trabalhamos com a possibilidade de estar acalentando sonhos em algumas crianças e, quem sabe, no futuro a gente ver nascer um novo Martin Luther King. Quem sabe uma dessas crianças que estão no Instituto Atos possa ser um dos maiores prefeitos dessa cidade. Quem sabe uma dessas crianças tenha um desenvolvimento tal que seja um ministro da cultura do nosso país e transforme as realidades. Quem sabe a gente tenha uma criança que seja alguém tão idealista, que vai lutar com todas as forças que tem, talvez até como um homem público, para que as nossas crianças não fiquem mais nas ruas.
Então é isso que nos move, é isso que move a gente com professores, monitores, as pessoas que dão o seu tempo, dão o seu dom, distribuem aquilo que receberam de Deus e juntos formam uma equipe que está plantando sonhos. E quando eu olho para a nossa cidade, o meu olhar é um olhar de que essa cidade, ela que já é rica, ela que já tem um orçamento de quase 2,5 bilhões. Essa cidade que já tem recursos e é rica, mas ainda é muito injusta. Então, nós precisamos olhar para essa cidade com um olhar de misericórdia, mas um olhar de criatividade também. Criatividade no sentido de a gente não esperar que todas as soluções, elas venham do poder público. Porque se o poder público pode fazer muita coisa, ele também tem muitos limites. E é por isso que a sociedade civil organizada, ela precisa se mobilizar. Igrejas, associações, ONGs, com uma visão de país, uma visão em que a cidade é olhada com compaixão. A cidade é olhada principalmente naqueles que são mais necessitados. E se nós temos uma mensagem de esperança, especialmente aquilo que professam os cristãos, que o Evangelho de Jesus é uma boa notícia. Essa boa notícia não pode ser apenas palavras. Nós não podemos dizer que Deus ama uma pessoa e ela continuar jogada numa rua passando a madrugada no frio. Nós não podemos dizer que Deus ama essa pessoa se as nossas crianças não estão tendo creches. Nós não podemos dizer que eles são seres humanos à imagem de Deus se as nossas crianças estão brincando no esgoto a céu aberto. Então nós precisamos de uma mensagem que, para além de ser uma mensagem falada, ela seja uma mensagem demonstrada. Porque foi isso que Deus fez conosco. Deus não apenas disse que nos amava, Ele disse isso, mas Ele demonstrou através de Jesus Cristo, o Filho dele, vindo viver e morrer no nosso lugar. Esse é um amor que faz diferença. E esse é o olhar que a gente tem que ter para a nossa cidade. Uma cidade que no futuro, ela vai nos trazer não só uma ideia de uma cidade rica, com um grande orçamento, com uma grande expressão nacional, mas sobretudo uma cidade justa. Uma cidade que os seres humanos são tratados como seres humanos, à imagem de Deus. Uma cidade que consegue olhar para os mais necessitados e apoiá-los. Uma cidade que pode olhar para o mérito, sim, porque o mérito é importante. Mas até que todos os osasquenses tenham oportunidades iguais, é preciso de algumas ações corretivas. E a gente precisa, como sociedade civil, participar da vida pública, participar dos conselhos, participar das reuniões, participar da formação do orçamento da cidade, para que a gente saiba de quem cobrar, aonde cobrar, como cobrar. Quando a gente começar a exercer essa cidadania dessa forma, a gente vai ver que muitos outros institutos, atos vão surgir. E uma cidade e uma sociedade é tão mais rica e tão mais desenvolvida e dinâmica quando a sociedade civil, ela se torna protagonista da vida da cidade. Ela passa a amar a cidade. Ela passa a buscar a redenção da cidade. E é nesse sentido que eu queria trazer essa reflexão com vocês e para vocês, para que nessa noite a gente pudesse pensar aqui, não o que o Instituto Atos está fazendo apenas, mas o que a gente poderia fazer, cada um de nós, como moradores dessa cidade, como cidadãos dessa cidade, influenciando as políticas públicas e as iniciativas no sentido de tornar essa cidade mais justa. Além de ter esses sonhos individuais de que essas crianças serão grandes cidadãos dessa nossa cidade de Osasco, eu penso que a gente precisa ter também um olhar que ele seja, por assim dizer, idealista. Eu sou uma pessoa que sou movido por sonhos. E eu gosto de olhar os sonhos como uma utopia mesmo. Uma coisa que a gente olha no horizonte. E a utopia é muito interessante, porque é uma coisa que normalmente está muito longe da realidade.
talvez seja a nossa realidade aqui em Osasco. Ainda muito longe de ser uma cidade justa, uma cidade com boa qualidade nos seus postos de saúde, nas suas escolas públicas e em toda a sua rede de assistência social. Mas se a gente olhar como uma utopia, um objetivo para onde a gente vai olhar e seguir na busca dele, a gente pode imitar as palavras de um escritor que gosto muito, um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Escreveu os livros muito interessantes, morreu recentemente, mas o Galeano tinha uma ideia de utopia que ela me move. Alguém perguntou para ele assim: por que é que você tem na utopia o seu projeto de vida? Ele falou: é muito simples. A utopia me faz enxergar longe. Eu olho o horizonte e sei que ele está muito distante e provavelmente ele é inatingível. E a pergunta seguinte ao Galeano foi: então por que é que você lida com alguma coisa que é inatingível? Ele falou: a resposta também é muito simples. Porque quando eu olho para a utopia, eu dou 2 passos. E a utopia também dá 2 passos. Eu dou 10 passos à frente. E a utopia dá mais 10 passos à frente. E a terceira pergunta que se seguiu foi: ora, se a utopia está sempre se distanciando de você, por que você é tão encantado com a utopia? Ele falou: também é muito simples. Porque toda vez que eu olho para a utopia, eu dou um passo à frente. Eu sempre estou andando adiante. Eu sempre estou construindo alguma coisa nova. Não importa se eu nunca vou atingir aquilo lá. O importa é que eu sempre estaria andando para frente, corrigindo injustiças, lutando para um mundo melhor. Eu acho que é isso que move o Instituto Atos. Nós nem sabemos aonde Deus vai nos levar, ou onde essa equipe irá. Mas a gente quer ser uma pequena semente, uma semente que pode germinar e fazer nascer outras utopias. E que essa cidade de Osasco possa experimentar uma transformação de tal sorte que ela faça jus a um texto que está no hino da cidade e que eu estava olhando hoje e eu achei muito interessante. Uma cidade que, através do trabalho, do esporte e da arte, ela tenta empreender um jeito de ser brasileiro. Quem sabe seja essa a nossa utopia como cidadãos dessa cidade. Uma cidade que ensine o Brasil, por que não, a ter essas utopias de uma cidade justa, acolhedora, uma cidade que tenha educação de qualidade, uma cidade que pense num tempo recorde, tirar as nossas crianças de áreas de esgoto, de moradias indignas, e que cada cidadão osasquense tenha um orgulho enorme de dizer: eu moro nessa cidade, eu amo essa cidade e eu trabalho para que essa cidade seja cada vez melhor. Esse é o meu desejo, esse é o projeto do Instituto Atos, é a gente reger o futuro, construir um futuro que pode ser uma utopia, mas vai levar a gente na direção dele andando para frente. Obrigado a todos vocês.